nós vamos ouvir uma palestra do membro da Irmandade, Eduardo Quadros, que depois da sua fala abrirá momento de perguntas para os visitantes que estiverem interessados em conhecer algum detalhe do trabalho da técnica. Então, por favor, doutor Eduardo Quadros. Boa tarde a todos, principalmente aos visitantes que nos visitam e querem conhecer mais sobre o trabalho que desenvolvemos aqui na Fazenda Mike Bus. Com muita esperança e expectativa, nós falamos sempre do trabalho com toda a disposição, com toda a abertura, e sempre pedimos o cuidado das pessoas que ouvem, de tentarem entender, se concentrarem no assunto, tentarem entender ao máximo, e só depois de um entendimento e dessas audições, da leitura dos livros, aí sim, raciocinar sobre o assunto, já a partir de então usando todo o conhecimento prévio, todo o conhecimento que nos trouxeram aqui. Se vocês chegaram aqui é porque têm um interesse muito grande sobre o assunto, mas o trabalho da técnica física para a conquista da autoconsciência é muito específico, é muito particular, e é difícil traçar um paralelo com a cultura hoje existente na humanidade. É difícil traçar um paralelo com a ciência, e também é muito difícil e praticamente impossível traçar um paralelo com a religião e o misticismo. É uma ciência nova, apesar de já ter sido introduzida na humanidade em outras épocas e em outros tempos. Mas das outras vezes que foi introduzido, que foi colocado esse conhecimento e essa técnica, com pouco tempo de prática e em poucas gerações, esse conhecimento foi dispersado e o objetivo foi abandonado. Desta vez, esse grupo, nós, essas pessoas, estamos lutando para que o objetivo seja mantido. E para que esse objetivo seja mantido, seja bem guardado, seja preservado, e nós o atinjamos com assertividade, com clareza, é muito importante para quem está ouvindo as primeiras vezes, as primeiras falas, se concentrar na definição desse objetivo. A técnica física para a conquista da autoconsciência, como o próprio nome diz, tem por objetivo a autoconsciência. E quem detém a autoconsciência no universo é o ser humano. Nós detemos e nós somos os seres que têm como característica principal a autoconsciência. Técnica, há uma definição do nome. Técnica é uma arte, um artifício, um ofício, um método, uma metodologia, um conjunto de artifícios para se atingir um objetivo com mais rapidez e mais objetividade. Esse é o significado da palavra técnica para esse trabalho. Física. Muito importante a palavra física, porque esse trabalho é desenvolvido no mundo físico e com a nossa matéria física. É um trabalho dirigido ao ser humano, mas ele é todo e completamente feito, praticado
utilizando-se a matéria física, dentro dos parâmetros físicos, dentro do campo e do mundo físico. Para objetivo, a conquista. Por que conquista? Porque quem se ingressa e quem se propõe a ser autoconsciente se propõe a lutar. Lutar contra os limites da matéria, lutar contra a organização que se criou no mundo em que vivemos, a organização inconsciente, ou seja, sem os parâmetros da consciência. Então nós temos que nos empenhar com bastante afinco, com perseverança, diariamente, hora após hora, nos dedicarmos a esse trabalho para obtermos os resultados propostos e para nos aproximar da conquista desse objetivo. Portanto, uma conquista. E autoconsciência. Consciência, ou ciência, a ação continuada de saber, de conhecer. Consciência, a ação continuada, o esforço em conhecer, saber consigo mesmo. Eu, comigo mesmo, eu vou dedicar-me ao meu conhecimento. Isso é consciência. E autoconsciência, por si mesmo. Portanto, significado etimológico e direto da palavra autoconsciência já diz muito sobre esse objetivo. É obter continuamente estar estudando, adquirindo conhecimento, raciocinando, tentando entender, entendendo, aprendendo para si mesmo e por si mesmo. Portanto, o nosso objeto de estudo é o si mesmo, é cada um de nós. Eu vou aprender sobre mim, eu vou conhecer a minha história, eu vou buscar o sentido da minha vida. Para esse objetivo, para se conquistar esse objetivo, foi ensinada por Carran, ensinada Bianca, essa técnica. São exercícios físicos, respiração, para melhorarmos a nossa capacidade respiratória e melhorar a nossa captação energética e melhorar e otimizar o nosso padrão energético. O exercício nas glândulas do cérebro, as principais, um trabalho feito fisicamente nessas glândulas, para que elas modifiquem, alterem o seu funcionamento, a partir dessa energia que já foi captada e já foi conquistada no trabalho respiratório. Depois um trabalho cerebral, em que pela primeira vez, que pelo menos eu tenho conhecimento, pela primeira vez na cultura humana, é proposto e ensinado e praticado um exercício físico no cérebro. Todos os exercícios que nós conhecemos são criados, são induções para que o cérebro trabalhe numa área ou em outra. Esse trabalho da técnica, essa técnica, o objetivo é atingir todo o cérebro, e assim ela o faz. Um trabalho físico em que utilizamos a nossa concentração. Depois, a fase final do trabalho,
um mecanismo também físico e energético para que nós possamos sair do corpo físico sem perder a consciência. E depois voltarmos, a volta, o retorno é muito importante, e reentrarmos na matéria, sendo que nesse ponto a matéria vai estar bem energizada, com o seu funcionamento todo dirigido às lembranças do que fizemos fora do nosso corpo. As lembranças no começo e depois a consciência da realidade, das realidades que vivemos fora do nosso corpo. Esse é um resumo, é uma dinâmica do trabalho. Mas somente a prática pode falar para cada um o que significa e quais as dificuldades que cada um encontra no trabalho. Mas essas dificuldades, não se intimidem, na verdade fazem parte do autoestudo, do estudo que cada um faz de si mesmo. E cada dificuldade dessa mostra uma característica importante dos problemas que vamos viver e das condições que enfrentamos para regressarmos à autoconsciência. Nós já fomos autoconscientes. Nós não tínhamos esse problema. Nós não vivíamos assim. Fomos atingidos por um acidente. Um acidente astronômico, em que o Sol, a nossa estrela, por motivos naturais, passou por uma fase da sua vida, da fase de uma vida de uma estrela. Por causa de explosões muito intensas, não previstas na época, o Sol, como é uma fonte de radiações, despejou um tipo de radiação no nosso planeta. E o nosso planeta, já debilitado, já sem os filtros dessa radiação, não conseguiu impedir que esses raios atingissem o nosso cérebro. Atingiu o nosso cérebro, queimou as ligações neuronais. Essas ligações neuronais, como hoje já faz parte da cultura popular, já é muito comum ouvir falar disso, essas ligações neuronais, ou sinapses, ou outras ligações que existem, mas a ciência ainda não reconhece, foram rompidas, todas elas. Muito bem. E o que o ser humano tem com isso? Se o acidente aconteceu no âmbito e no mundo físico, os seres humanos que não estavam ocupando matéria naquele momento não sofreram com esse problema. Mas as pessoas que estavam ocupando e habitando aqueles cérebros que foram queimados, elas sim tiveram problema. Por quê? Todas as vezes que retornamos a ocupar matéria, esses problemas surgem novamente. Portanto, é um problema causado no mundo físico que afetou o ser humano. E, portanto, a solução está no mundo físico. Como vocês podem ver, a técnica, a TFCA, como chamamos, ela é muito objetiva. Nós atacamos com essa prática do exercício, desse exercício, atacamos diretamente o problema. O bloqueio cerebral. É claro que essas radiações solares atingiram toda a forma de criação que havia no planeta naquela época. E afeta até hoje. Afetou até a geologia, afetou a hidrologia, afetou os seres vivos. Nós conhecemos
bastantes problemas causados pela radiação. Apenas a ciência hoje ainda não delega a essas radiações e a essa atividade solar todos esses problemas, todas essas mutações, todas essas deformidades que foram criadas tanto nos animais, quanto nas plantas, quanto na geologia do planeta. Mas esse é objeto de outros estudos, é curiosidade de cada um dentro do trabalho. Voltando ao objetivo, a autoconsciência. Como vocês ouviram no texto da filosofia, ser autoconsciente é saber o que se é, quem se é e por que somos. Que eu sou? É a primeira pergunta. Quem eu sou? Deverá ser a primeira resposta. E por que eu? Passamos um longo tempo para responder. Pois temos que estudar todas as nossas várias vidas anteriores, sabermos de personalidades que já praticamos, e descobrir, no meio de todas essas informações, de todo esse conhecimento e desse universo que é a consciência, sabermos a informação, o conhecimento e a consciência mais importante. Eu, o ser humano. Como diz a filosofia no seu texto final, somente após ter acesso a si mesmo, o ser humano, a pessoa, vai saber se está ou não sendo coerente com a grande realidade. Para nós, a grande realidade é a autoconsciência. Estas avaliações, esta busca é individual. O objetivo é individual. Mas ao longo das conquistas, ao longo dessa jornada, nós descobrimos em pouco tempo que esse é o objetivo de todos os seres humanos. Todos os seres humanos do universo. Espero que algum esclarecimento, ou espero também que muitas dúvidas tenham surgido. Porque foi a busca que trouxe vocês aqui. Espero que vocês continuem buscando e propõem, como Carran propôs a Bianca, como Bianca propôs a mim. E propõem. Se vocês querem um caminho seguro, um caminho completo, para atenderem a essa busca, eu proponho a técnica física para a conquista da autoconsciência. Eu espero, então, ouvir as perguntas, e espero, aliás, eu quero que vocês façam as perguntas e espero ter as respostas. Então, o propósito era esse mesmo. O microfone está aberto para as pessoas que não são alunos da TFCA, que estão aqui tomando conhecimento do trabalho e ouviram esse resumo, porém, um resumo bem esclarecedor, bem explicativo que o Eduardo fez. E aí vocês estão livres para fazer qualquer pergunta. Boa tarde. Meu nome é Wolf, né? E eu tenho algumas perguntas, mas eu vou fazer uma só, né? Para dar oportunidade para os outros também. Então, é assim, eu venho, como alguns aqui, de religiões que já foi explicado que é uma coisa distinta da técnica.
Mas as religiões têm filosofias também e doutrinas que influenciam o nosso pensamento. Uma das que eu pratiquei e estudei bastante até é o espiritismo. Não só o kardecismo, como o espiritualismo. E aí tem uma corrente grande aí. E quando eu fiz esse estudo, foi dito para mim, e eu aceitei como verdade, que quando o nosso corpo físico, seja ele, por exemplo, o cérebro, seja afetado por alguma coisa física, ele tem lá um reflexo no perispírito, ou no mundo espiritual, ou conforme for você dividir essa questão, que não vem ao caso, tem um reflexo no corpo espiritual, ou no que a gente é de fato, porque a gente habita um corpo. Então foi dito para mim, e eu entendi que dificilmente você afetaria através do seu corpo físico de forma permanente, como está sendo colocado, ou a questão espiritual. Mas o inverso seria verdadeiro. Ou seja, uma questão espiritual, e aí entra essa questão de a gente saber o que foi e por que está aqui, e a nossa personalidade, etc., se explica pela questão espiritual, não ao contrário. Então, para mim, isso me causa, esse acidente solar no passado, me causa uma certa estranheza que tenha queimado o neurônio, a sinapse que seja, e que hoje, nós, que estamos aqui e outros que não estão, sejamos afetados no nosso eu verdadeiro, que é o espírito, por uma coisa que independeu da gente a princípio e que nos afeta e tem essa explicação. Então essa aí para mim é uma coisa que me causa uma certa dúvida. Acho que eu falei demais, quando a gente faz uma pergunta muito grande desse jeito atrapalha um pouquinho, mas a minha dúvida é: como que explica então essa questão diante desse conhecimento, dessa informação, desta doutrina? Porque o que eu estou falando é uma doutrina, né? Talvez de homens, talvez de espírito, não sei. Como é seu nome? Wolf. Wolf, muito boa a sua pergunta. Muito boa. Excelente. Eu só vou começar corrigindo, não corrigindo, mas completando uma fala que eu tive aqui. Eu falei que a técnica não tem paralelo com a ciência, não tem com a religião, não tem com a cultura. Mas, ao mesmo tempo, tem paralelo com a ciência, tem paralelo com as religiões e tem paralelo com a cultura. Eu fiz uma fala pela metade. E nesse ponto, é uma dúvida, e é uma dúvida de quem está raciocinando mesmo, e que ouviu o que foi dito. E a resposta, eu vou tentar dar uma resposta inicial. Quando o ser humano quando as pessoas que aqui estavam na época do acidente solar e tiveram uma perda cerebral, elas não perderam, a consequência atingiu o ser humano, mas não modificou o ser humano. O eu verdadeiro, como você disse, o ser humano propriamente dito, em sua essência, continuou o mesmo ser humano. Ele só agregou à sua existência, à sua vida, mais uma experiência, a de conviver com uma matéria bloqueada. Então o que houve? Houve uma separação de mundos, que até então eram unidos em um único mundo. O mundo físico e o extrafísico era vivido simultaneamente. Com o acidente, com esse corte no mundo físico, a nossa matéria, que tinha até então todas as condições de abrigar, de deixar manifestar, de não impor dificuldade nenhuma à manifestação do ser, a partir daquele momento, aquele bloqueio, como em qualquer aparelho, hoje nós temos a ciência da informática, a cibernética, que podemos traçar um paralelo para explicar esse fato.
esse nosso aparelho, esse nosso equipamento sofreu danos. Sofreu danos. Esses danos nos criou um abismo entre o mundo físico e o mundo extrafísico. No mundo físico, nós viemos nos recuperando ao longo dos tempos. O mundo extrafísico, também por sua vez, não porque teve problema lá ou aqui, você vê como que a gente separa nas nossas falas, também se empenhou, também se engajou nesta luta de quem precisa e precisava e precisa e vai precisar ainda recuperar esse instrumento, recuperar a matéria humana. E criaram lá estruturas, criaram espaços, criaram temporalidades semelhantes à do mundo físico para nos atender nessa nossa empreitada. Essas grandes estruturas, esse mundo novo que foi criado na frequência extrafísica, a direção deles, a coordenação, o comando, a administração é feito pelas religiões. Nós não estamos falando em religações. Eu, quando falei da técnica, eu não falei outra coisa a não ser falar de religação. Religação da consciência, religação entre dois mundos. Então essa estrutura criada lá, com grande influência aqui, porque tinha que ser assim, senão não teria efeito aqui. É uma forma do mundo extrafísico participar do conserto, participar da reconquista, do retorno às nossas matérias para a condição que tinha antes, de nenhum bloqueio. E por que as nossas matérias não podem ter bloqueios? Para que o ser humano, dono daquela matéria e que habita aquela matéria, conseguisse manifestar completamente no mundo físico também. Pelo horário, né? Boa tarde. Sou Silvio Amorim e a minha pergunta é o seguinte. Primeiro, quero deixar claro que eu saio do corpo sem a técnica, né? Mas ainda eu saio inconsciente. Nunca sei o dia que eu vou sair ou quando vou sair. A única coisa que sei é que quando estou com problemas muito sérios, eu saio e procuro resolver. Tá? Só que todas as vezes que eu saio, eu tenho alguém que me acompanha. Tá? Nos meus estudos, nós chamamos de mentores, ou vamos dizer, responsável por mim na minha saída. Né? Quando eu retorno, eu não vejo o retorno, porque eu retorno em velocidades que se fala que é viagem do pensamento, é a velocidade mais veloz que existe. Né? Então, quando eu retorno, que eu me vejo, que eu volto para o meu corpo. Tá? E a pergunta é a seguinte: quando se faz o estudo da técnica, e nas primeiras saídas, por exemplo, há um acompanhamento de seres do corpo, do campo energético, vamos dizer, para ficar mais claro, há um acompanhamento que o espírito, seja um ser em espírito, um ser energético, ele acompanha as primeiras saídas, ou acompanhará sempre, ou após assim, um certo tempo de dedicação, que você já tem mais prática nas saídas, se não há mais necessidade desse acompanhamento. Segundo, o retorno, eu sei que ele é obrigatório para a matéria até que se cumpra o tempo pré-determinado para a existência da vida em matéria. Isso aí a pessoa, só se ele for levado mesmo para um outro local, né? Como se fosse uma abdução espiritual, por exemplo. Tá? Então nós temos um tempo pré-determinado de vida dentro dela, e sendo assim nós somos obrigatoriamente a retornar ao meu conhecimento dentro da área, né? Nós temos que retornar para esse corpo.
Mas, se no caso dessas saídas da matéria, no caso dos teus estudos, ela tem tempo determinado fora dela ou não? Só isso, obrigado. Qual o nome dele? Silvio. O Silvio, já é uma pergunta já bem dentro da prática mesmo, né? Uma pergunta já bem dentro dos resultados. O objetivo, primeiro, do trabalho da técnica é a saída do corpo. Por quê a saída? Porque as nossas aulas, o nosso principal aprendizado é realizado enquanto a gente está fora do corpo. No mundo extrafísico. No mundo extrafísico. E lá no mundo extrafísico, ou no mundo extrafísico, tem a estrutura que recebem as pessoas da técnica física para a conquista da autoconsciência, que praticaram o exercício e estão saindo. E um acompanhante é definido para cada pessoa que pratica os exercícios, para conferir a segurança que você citou, para encaminhá-la no mundo onde a gente, enquanto estamos aqui, não conhecemos bem, e principalmente para levar nas aulas e nos acompanhar nas nossas experiências. Em relação ao tempo de permanência fora do corpo, ele é diretamente proporcional, ele é função do nosso funcionamento, do funcionamento da matéria, do funcionamento do cérebro. À medida que nós vamos praticando os exercícios, nós vamos tendo um ganho nesse tempo. Quanto mais energia, quanto mais dirigida for essa energia, né? Eu falei de um trabalho respiratório, ele prepara bem a matéria para que nós fiquemos mais tempo fora dela, e assim por diante. Então, todos os exercícios têm uma função na matéria que vai favorecer a consciência no mundo extrafísico e favorecer o tempo que estivermos lá e até o retorno, para que ele não seja tão de repente e faça a gente perder alguma informação. Bom, gente, então nós encerramos a pauta do dia. Agradecemos primeiramente a presença das pessoas que ocuparam a mesa de representação do mundo extrafísico. Agradecemos a Bianca, todas as pessoas aqui presentes nas duas frequências e especialmente os visitantes, dizendo que nós estamos aqui todos os domingos, que nós temos o maior interesse, o maior prazer e a maior satisfação de esclarecer e de falar sobre o trabalho da técnica, que é a nossa vida. É o que nós fazemos aqui. A aula, para quem deseja assistir a aula do curso de Filosofia, o início dela se dá às 9 horas da manhã. E depois a gente vem para cá e começa atividades semelhantes a essa que aconteceu aqui hoje. Tá? Então vocês serão sempre bem-vindos qualquer dia que aqui compareçam. Tá? Eu não recebi nenhum... Obrigada, Eduardo, pela sua participação. Não recebi nenhuma informação para ser transmitida, então eu só lembro que a Secretaria do CECINE está aí à disposição para quem atender, quem precisar. Então, muito obrigada, uma boa tarde, boa semana. Tá, então, o que a Bianca está dizendo, então a gente deve ficar atento às informações que vão estar disponíveis na internet. Ela acabou de me falar, eu não sabia disso ainda, que haverá um encontro em setembro e as informações serão disponibilizadas na internet. Então, vocês acessam que vão encontrar. Então, tchau. Vamos tomar um café. Saia de tua matéria e verás que tu és a mente que pode ver, que pode sentir, aprender e raciocinar. Então, poderás entender que a matéria é somente uma parte sua, e não totalmente você.